Tenho estado em vários projetos, todos eles têm um foco essencial, que é o pensar o território. Como é que a cultura é um ativo da transformação dos territórios, porque acredito, efetivamente, que há aqui uma dimensão importante entre a relação das comunidades e os territórios envolventes. O território envolvente que marca o tipo de criação e dinâmica cultural que lá existe e também como é que nós domesticamos os territórios e temos essa relação. No fundo, aquilo que chamamos da paisagem humanizada, e aqui estamos a falar de uma paisagem muito bem humanizada em Leiria. Mas este foco é essencial para termos uma perspectiva diferente daquilo que é a ação da cultura. No fundo, a cultura é a mediação entre nós e a realidade. É uma relação, uma perspectiva, um olhar, e então, sendo isso uma perspectiva e uma forma de nós vermos a realidade, temos de trabalhar esta dimensão da diversidade e temos várias perspectivas sobre essa realidade. Mas pensar então a cultura sempre como um agente mediador entre nós e uma realidade, em diferentes lugares, em diferentes nações, teremos certamente uma perspectiva diferente daquilo que está dos acontecimentos. Quando trabalho um território ou quando trabalho num projeto, ou seja, quando chego a um novo desafio, há 3 verbos que são essenciais naquilo que é o processo criativo. O ver e o escutar, que são 2 verbos inerentes à curiosidade sobre o lugar. Não há transformação, não há criação sem haver a curiosidade sobre o outro, efetivamente. Isto parece muito óbvio, parece muito simples, mas numa sociedade em que estamos cada vez mais individualistas, cada vez mais na nossa caixinha, no nosso algoritmo, ter curiosidade sobre o outro, sobre a diferença, é um processo. Não podemos dizer que é, no fundo, aquilo que seria endémico da nossa natureza, não está adormecido. Então temos de ter processos que nos ajudem a ver, mecanismos, mapeamentos, diagnósticos, relações na tasca como elementos mais estatísticos e holísticos. É importante chegar e ter curiosidade sobre o outro, sobre aquilo que nós estamos a trabalhar. Sejam as comunidades, sejam as populações em geral, sejam os nossos clientes. Temos efetivamente curiosidade sobre o outro para esta mobilização, para este processo transformativo e criativo, para criar efetivamente territórios criativos. Na questão do escutar, efetivamente temos muito pouco tempo para escutar o outro ou para escutar aquilo que são as necessidades do outro ou a potencialidade dos próprios territórios. Ter tempos de escuta e, às vezes, se não existem, temos que criar mecanismos para os fazer. E, às vezes, se não podemos confiar no nosso impulso natural, teremos que criar ferramentas, efetivamente, que nos proporcionem e ponham em relação com estes territórios. E depois co-criar. Desengane-se ainda quem está nessa ideia do autor, do gênio, do suprassumo da criação. Ninguém é criador sozinho. Só há co-criação, como o Sr. Presidente referiu ainda há pouco, são os territórios ou os projetos, por mais pequenos que sejam, são sempre alvo de um processo de co-criação. São as equipas que fazem este trabalho. E depois não só as equipas e o alvo do nosso trabalho. Muitas vezes, sem nos apercebermos, temos ainda um tique colonizador sobre o outro. Achamos que sabemos o que é que o outro precisa e que temos o remédio certo para ele. E aqui o que interessa efetivamente perceber, e agora nesta nova sociedade das redes e das pontes, é trabalhar com as pessoas e não para as pessoas. Criar mecanismos, efetivamente, de transformação do território requer lugares para ver, ferramentas para ver, lugares para escutar, mas também processos de co-design para que, efetivamente, o nosso projeto seja mais transformador e mais eficiente. Não temos este lugar da sapiência, do técnico ou do cientista ou do artista que sabe o que é que o outro precisa. E até o próprio diagnóstico daquilo que possa vir à ação ser mesmo algo que resulta, efetivamente, das duas fases anteriores. O que é ser contemporâneo? Nas artes temos sempre assim uma ideia de que ser contemporâneo é uma vanguarda, é algo que é muito abstrato, que as pessoas não percebem muito bem o que é e que é assim super estilizado e é uma questão de vanguarda. Mas ser contemporâneo, efetivamente, é responder às necessidades e às potencialidades do hoje. É trabalhar com as pessoas de hoje e pensar os territórios de hoje. Ser contemporâneo é viver o hoje. E isso faz toda a diferença. Não é um estilo artístico, não é uma estética. Ser contemporâneo é olhar para os lugares e perceber, efetivamente, o que é a solução para os problemas de hoje, muitos deles novos e muitos deles os de sempre, que têm que ser, efetivamente, respondidos.
A minha formação base é em design, apesar de trabalhar em cultura, ou por isso trabalho em cultura há cerca de 20 anos, e uma das piores coisas que me aconteceram no início do curso foi alguém dizer, ou provocar, a dizer que já estava tudo inventado. E não está tudo por inventar ainda. Senão não teríamos problemas, não teríamos desafios, e então há um mar de possibilidades para criarmos uma sociedade de bem-estar e uma sociedade melhor para vivermos. Portanto, há muitos desafios pela frente e perceber quais é que são os desafios de hoje, em que muitas vezes pensamos que a cultura é um centro cultural, é a ida a um espetáculo, à ópera, é vestir o casaco de peles. E, efetivamente, não é? Nós sabemos bem que a cultura é inerente à nossa vida, à forma como nós nos comunicamos como indivíduos e como sociedade ou como comunidade, e pensar que, efetivamente, a cultura não deve estar no centro cultural, mas sim no centro das nossas vivências e das nossas relações. Ela está no território, efetivamente. Então, a ideia e o conceito de cultura não é muito mais do que encontro. E o encontro, efetivamente, é algo também, mais uma vez, muito difícil de encontrar, efetivamente, porque requer esta ideia da curiosidade e da consciência da necessidade do outro. E então, se a cultura promover encontros, efetivamente, criar centralidades nessa relação, ela está, efetivamente, a acontecer. E quantas vezes nós, nos nossos centros culturais, nos nossos anfiteatros, não estamos, efetivamente, a promover encontros e estamos só a fazer uma relação de partes que não se conectam, efetivamente. Não há uma relação intercultural nas várias partes. É preciso ponte, entendimento, empatia e uma perspectiva da diversidade. Ou seja, para ver este processo de encontro, temos que criar lugares de ponte, e penso que este projeto é um bom princípio para isso. Criar um entendimento do outro, das suas necessidades, das suas lógicas, e aqui podemos transferir isto para todas as áreas de negócio ou para todas as áreas de atuação pública. A questão da empatia, e muitas vezes a empatia não é só eu conseguir calçar os sapatos do outro, é eu perceber que muitas vezes não consigo efetivamente calçar os sapatos do outro. Então tenho que chamar o outro para trabalhar comigo. Quantas vezes estamos sempre também a ter um lugar queremos... É aquela história de as boas intenções não estão só no inferno. Projetar requer método. Muitas vezes, e sinto isso, muitas vezes talvez as pessoas com quem mais trabalho são os municípios, são as equipas de municípios, e muitas vezes achamos que estamos a inventar. A capacidade de adaptar as boas ideias, a capacidade de interpretar aquilo que são os estímulos contemporâneos é essencial, e a metodologia pode nos ajudar nisso. O que estamos aqui a falar, efetivamente, é de um encontro com a democracia, de um processo cooperativo, de um processo participativo, e é essencial mudarmos esta lógica top-down dos processos criativos e como é que nós podemos implicar todas as pessoas nesta lógica dos territórios criativos. E só assim é que, efetivamente, teremos a falar de cidades criativas.